Ok. Só para fazer uma pequena correção, é Paulo Dimas. Desculpa. Disseste Dimas? Pareceu Dias. Desculpa. Ok. Vou aproveitar este momento inicial para agradecer à SEI por nos ter dado esta oportunidade, para agradecer ao Paulo por ter viajado do outro lado do mundo, literalmente para vir cá. Literalmente. E a toda a gente que está cá presente, não é? Pronto. Para conhecerem mais sobre o Paulo, ele é atualmente o vice-presidente de Inovação, não é? Inovação na Anbava. Pronto, o Paulo estudou Sistemas de Informação no Instituto Superior Técnico. Desde cedo é notório o perfil do Paulo em tentar perceber mais as coisas. Ele, quando era mais novo, juntou-se a mais 4 colegas e fundaram a Junitec. Não sei se alguém conhece. E participou também no INESC, que nós aqui na Universidade temos o INESC Tech. Pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu queria acrescentar que esta carreira de empreendedorismo do Paulo começou aos 14 anos, se não me engano, com um produto. Eu não encontrei mais informações, se quiser elaborar qual é que era o produto. Sim, pronto, foi muito no início da informática. E o produto era um produto que permitia fazer a gestão do estoque de produtos em armazém, portanto, ou em lojas, quer dizer, quando alguém vendia, sei lá, 5 garrafas de qualquer coisa, batia no estoque e depois permitia gerir o estoque mínimo, enfim, foi um projeto. Tinha 14 anos na altura e vendi esse produto, que depois ficou à venda nas lojas, vendia na altura por 10 euros. Portanto, 10 euros, mas isto já foi há 84, portanto, vejam lá. Nenhum de vocês era nascido. E eles depois na loja vendiam o produto por, portanto, fazendo agora ao câmbio. Portanto, eu vendi por 10 e eles vendiam por 15. Cada cópia era 15 euros. Portanto, rapidamente pagaram o que eu fiz. Pronto, essa foi uma parte que eu nunca tive muito jeito, foi para a parte de negócio, portanto, a minha paixão tem sido sempre a criação de novos produtos. E esse foi o primeiro. Portanto, e desde aí, enfim, tenho estado ligado à criação de produtos que exploram as possibilidades mais recentes ou mais avançadas de várias tecnologias. Portanto, enfim, agora a inteligência artificial, não é? Portanto, neste momento o foco está todo em tecnologias ligadas à inteligência artificial. Aliás, vim agora de uma conferência de inteligência artificial, portanto, estou completamente ChatGPT, alguém sabe? Pronto, enfim, estou imerso em ChatGPT. Já que alguém usou ChatGPT? Ok. Ou alguém que não usou ChatGPT? Alguém não usou ChatGPT. Ok. É engraçado que o Paulo estudou Sistemas de Informação, não é? Porque é um curso que é bastante parecido ao nosso. E, apesar de tudo, a carreira do Paulo tem sido muito à volta de inovação de produtos, Product Innovator. Pronto, eu gostava de fazer a pergunta de inovar produtos não deve ser fácil, porque estamos numa época em que parece que já tudo existe. Quais é que são os maiores desafios relacionados a esta vertente? Sim, eu desde também muito cedo, quando fui para o INESC, que tinha 16 anos na altura, que me interessei muito pela parte dos fatores humanos no contexto da tecnologia. Portanto, isto é, o que é que de facto as pessoas querem. Portanto, porque não vale a pena estar a criar produtos que depois ninguém quer, não é? Ninguém quer usar. Ou que não consegue usar, portanto, as componentes de usability e tudo. Portanto, sempre estive muito na fronteira entre a computação e as ciências da computação e essas áreas mais de engenharia de software e a parte do design de interação, dos fatores humanos, daquilo que no fundo, é o lado humano dos produtos. Portanto, e isso é um espaço muito interessante porque nós podemos, de facto, pensar quando surge uma oportunidade tecnológica, e, portanto, responder à tua pergunta da inovação, como é que a inovação surge? Normalmente a inovação surge da engenharia. É algo que está já, enfim, bastante comprovado, surge de pessoas como vocês que estão a trabalhar numa determinada área
e pensou assim, espera aí, isto aqui é interessante, vou explorar isto. E depois há alguém que vê, ou vocês próprios que veem que, espera, mas isto podia resolver este problema concreto. Mas é sempre a partir de uma tecnologia nova. E depois, quando nós juntamos essa tecnologia nova com esse problema concreto, então nasce um produto. Portanto, no fundo, a inovação nasce sempre da interseção entre o que é novo, o que são tecnologias emergentes, daquilo que as pessoas precisam. Portanto, se nós fizéssemos assim um diagrama de Venn, tínhamos 2 círculos. Temos de um lado o que é novo, o que é que nós chamamos de novo, e depois do outro lado temos o que as pessoas precisam, os problemas que as pessoas precisam. Quando interceptamos as duas coisas, temos oportunidades de inovação. Porque também existe muita inovação, do que eu não chamo de inovação, de coisas que ninguém quer. Isso, ideias, é uma coisa que não falta. E por outro lado, também existem muitos problemas que as pessoas têm que a tecnologia não resolve, não é? Portanto, eu adorava ter um pequeno almoço servido por um robô, tipo, a servir-me um sumo de laranja todas as manhãs, e os robôs não conseguem ainda manobrar bandejas e fazer sumos de laranja. Portanto, enfim. Pelo menos ainda não conseguem. Ainda não conseguem, pois. Estou a pensar que se calhar com drones ou assim uma coisa, talvez um dia que levem a bandeja o drone a viajar lá em casa. É engraçado. Mas acho que ainda não. Ainda falta um bocadinho. Mas dava imenso jeito, dava. Pronto, para dar um bocadinho de contexto mais sobre a história do Paulo, ele fundou e criou 2 startups tecnológicas. Pode dar um bocadinho de informação sobre isso? Sim. Portanto, o meu percurso começou, como vocês referiram, primeiro, developer solitário, e depois, a certa altura, fui para um centro de investigação. Eu tinha 15 anos, estava a estagiar num centro de investigação em Lisboa, o do ISEL, Instituto de Sistemas de Engenharia de Lisboa, e depois, a seguir, com 16, fui para o INESC, porque sempre me interessei muito pela parte de investigação. Portanto, e já na altura estava muito interessado em inteligência artificial. No entanto, a certa altura, comecei a achar que a quantidade enorme e o número de horas infinitas que os alunos de mestrado passam a fazer projetos de final de curso que depois não são usados para nada, aquilo deixava-me desconfortável. E então comecei a pensar que deveria haver uma ligação entre a investigação e, no fundo, aquilo que na altura ainda era muito recente. Não havia o conceito de startup como existe hoje, mas a ideia de transformar aquilo em algo que de facto chegasse à vida das pessoas, que de facto fosse aplicado, no fundo, um produto, criar um produto. Portanto, resultou dessa minha insatisfação, porque eu, quando era pequenino, queria ser cientista. Portanto, e então, quando estava lá no INESC, estava no paraíso dos cientistas, doutorados, não sei o quê, coisa. Só que depois comecei a perceber, espera aí, mas este trabalho todo, e depois ninguém usa, e os alunos estão aqui a gastar este tempo que na prática é inútil. Claro que aprendem, não é? Mas é um desperdício. Então comecei a olhar para como transferir a investigação para produtos que possam ser usados por pessoas, que possam ter impacto na vida das pessoas. E foi aí que cofundei a Junitec, que foi uma associação de estudantes. Portanto, quando tinha 19 anos no técnico, portanto, tem a ver com um movimento júnior, que é um movimento internacional, portanto, no fundo, que consiste em associações de estudantes focadas no empreendedorismo. Portanto, na altura também a palavra empreendedorismo não existia, imagina. Tu, na altura, eras empresário, portanto, os empresários, tipo, o empresário ali do calçado, ou dos textos, não sei o que, entenderam o que eu sou. Portanto, mas pronto, se existisse a palavra empreendedorismo, a Junitec, ou estas associações, seriam associações que permitem aos alunos, eu não sei se existe aqui alguma na Universidade do Minho, mas que permitem aos alunos, durante a licenciatura, estarem a fazer projetos que já têm ligação a empresas. Então, no fundo, é uma espécie de acelerar a entrada no mercado de trabalho, mas muito guiados pelos alunos. Então, aí, nesse ambiente da Junitec, nós fizemos um primeiro spin-off de uma empresa que eu, por acaso, não saí com essa, porque eu liderava o Centro de Desenvolvimento, portanto, que era uma equipa formada por alunos que estavam a trabalhar em áreas diferentes de tecnologia. Na altura não havia a web ainda, mas trabalhava-se já em hypermedia
e também software educativo. Pronto. E uma das áreas que seria o equivalente à web era a área da multimídia, que era a possibilidade de nós desenvolvermos produtos que combinavam imagem, vídeo, áudio. Então, nós lá nesse ambiente criámos um primeiro produto que podia ser usado em ecrãs de touchscreen, que na altura era uma novidade absoluta. Isto é, uma pessoa tocar no ecrã e aquilo reagir, era uma coisa incrível, e tinha feedback, não sei o quê. Que começou a ser usado em feiras, para quando lembro que os primeiros clientes foi a Citroën e depois a Renault, e isso deu aso à criação da primeira spin-off, que foi uma startup, que foi a Mega Média, que depois acabou por ser comprada pela PT, pela Portugal Telecom, agora a Altice. E portanto isso foi o meu início a nível de ligação a startups. Portanto, eu depois estive ligado a mais 2 startups, não como fundador, mas como membro inicial, e depois a certa altura decidi criar a minha startup. Portanto, criei uma primeira startup que ainda existe, que já não é uma startup coisa nenhuma, é aquilo que se chama uma lifestyle company, que é uma empresa que, enfim, que paga os salários aos seus colaboradores e permite que esses colaboradores, e neste caso o meu sócio, tenham um estilo de vida, porreiro. Ele faz o que mais ou menos gera o tempo dele como lhe apetece. E que é uma empresa que desenvolve um sistema de gestão de conteúdos, permite que, por exemplo, sites como o da TSF, Diário de Notícias, já fizemos o Record, o Expresso, enfim, uma série de sites publiquem os conteúdos dos jornalistas online. Portanto, no fundo é o site desses títulos de mídia. Essa foi a minha primeira startup, foi na área da gestão de conteúdos. Mas eu já na altura estava interessado na parte da personalização de conteúdos, que era de eu chegar um dia, naquele caso ao Expresso, chegámos a fazer alguns protótipos nessa altura e ter as notícias que mais me interessam a mim e que nós hoje em dia temos no Google e isso tudo. Portanto, essa foi a primeira startup que ainda existe, já lá vão, sei lá, 20 anos. 20 anos. A segunda startup já foi uma startup mais de risco, portanto eu já estava um bocadinho na altura, porque esta primeira não escalou, portanto foi criada uma plataforma tecnológica, mas não foi criado um produto que escala, porque uma das coisas fundamentais a ter, se vocês se interessarem para esta área de produto, é o produto não pode ser só para 5 clientes, tem de ser para o mundo inteiro. Nós temos de ter uma ambição que os produtos que estamos a criar possam ser usados em qualquer parte do mundo. E eu, na altura, ainda não tinha despertado para essa visão, para essa ambição, ainda pensava muito, vou fazer uma coisa cá para Portugal e tal, e já é muito bom. A segunda startup surgiu já com essa visão, e já foi uma startup que já teve capital de risco, já nós levantámos, hoje em dia, enfim, muito pouco, não é? Por exemplo, só para vos dar uma ideia, a Unbabel já levantou, portanto, já angariou perto de 100 milhões de euros de investimento. E eu, na altura, consegui levantar 1,5 milhões, o que já é, pronto, qualquer coisa, já é as coisas. Essa startup falhou, portanto, o produto que nós desenvolvemos era um produto na área da geolocalização e, pronto, ainda existiu durante 10 anos, mas depois não ganhou a tração que era necessário e falhou, como digamos, 80% das startups falham, e isso faz parte do jogo das startups. Isso não há problema nenhum, faz parte do processo de crescimento e de aprendizagem. E pronto, e depois quando com essa startup falhou, foi que eu me juntei à Unbabel, porque o CEO da Unbabel, o Vasco e fundador, eu fui o primeiro chefe dele, portanto, em 2001, salvo erro, sim. Ele teve o primeiro emprego, foi eu que o contratei, o Vasco. Pronto, e portanto eu era o CTO da altura e ele era um engenheiro de software, como vocês viram a ser. Pronto, então tivemos sempre em contacto durante muitos anos. Ele foi para os Estados Unidos e pronto, mas eu, como tinha a minha startup, não tinha hipótese de fazer nada com ele. Pronto, quando a minha startup faliu, sim, acaba por falir, mas quando decidimos fechar, foi a oportunidade de me juntar à Unbabel, que também foi uma coisa que eu aprendi, que foi estar muito tempo quase sozinho, do ponto de vista de founder, não é muito cansativo, é muito desgastante, porque eu carreguei durante muito tempo o peso de liderar uma startup, enfim, de garantir que as pessoas receberiam naturalmente o salário e fazer os vários pivots de produto, isso tudo. Portanto, isso era uma coisa. Nessa altura eu disse assim, nós já estamos num ambiente cá em Portugal
que já tem algumas desvantagens em relação muitas desvantagens em relação, por exemplo, ao Silicon Valley. Vocês criam uma startup no Silicon Valley e têm investimento ao virar da esquina, portanto, têm uma rede enorme de contactos que surgem quase espontaneamente, passam-se cheques de $100 mil no Starbucks. Não é? Se um business angel achar que a vossa ideia tem potencial e se gostar de vocês, arriscam-se a receber um cheque por uma equity inicial por isso. Nós cá não, nós cá estamos num ambiente muito mais, que às vezes se chama um bocado anestesiado, que é não temos aquela pressão do Silicon Valley. Portanto, precisamos de compensar isso de alguma maneira. E eu acho que a forma de o fazer é juntar esforços. Eu acho que nós temos de juntar os nossos talentos para criar uma massa crítica em determinadas áreas. E, portanto, foi isso que eu senti a necessidade de juntar ao Vasco e ao João, que são os dois principais fundadores da Unbabel, e dar o meu contributo para que a Unbabel crescesse. E hoje tenho clientes como a Disney, a Nike, a Booking.com, a Microsoft, a Lego, tudo marcas que vocês conhecem com certeza muito bem. Claro. Isso foi criado em Portugal e foi graças a esta conjugação de esforços. No fundo, a questão da equipa é muito importante, a questão da equipa. Eu, na minha startup de risco, não havia propriamente uma equipa de fundadores, era quase só eu a puxar pela empresa, o que era difícil. Você fala da Unbabel e eu pesquisei, não é? Como é óbvio, não conhecia a empresa, mas percebi que ela está um bocadinho ligada a utilizar a inteligência artificial para oferecer serviços de tradução, se bem percebi. É curioso porque a inteligência artificial é uma coisa que se consegue aplicar em praticamente, se não todas as áreas que existam. Como é que a inteligência artificial entra no jogo no que toca à Unbabel? Como é que ela é utilizada? Assim, curiosamente, na história da inteligência artificial, a tradução foi a primeira aplicação de inteligência artificial. Quando o Alan Turing, que foi talvez o primeiro, digamos, pai da inteligência artificial, falou da Enigma, da Enigma Machine, que era uma máquina para desencriptar as comunicações, foi durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, as comunicações dos alemães. Portanto, no fundo, desencriptar, portanto, é a tradução uma espécie de desencriptar. Portanto, é nós treinarmos um modelo, por exemplo, pegar em algo que está encriptado em japonês e vamos desencriptar para português para nós percebermos o que é que o japonês está a dizer. E, portanto, a inteligência artificial nasceu precisamente para resolver um problema de tradução. Por exemplo, ainda hoje, a tecnologia que está por trás do ChatGPT, que é o Transformer Model, que é um modelo de machine learning, foi criado para melhorar a fluência da tradução. Porque a tradução passou por várias fases na sua história. Primeiro era com regras, depois a seguir passou a ser estatística, que era qual é a probabilidade de esta palavra aparecer agora a seguir a esta, enfim, tendo em conta esta que se chama source, que é a palavra original, o texto original. E depois passou a neuronal, portanto, com redes neuronais. Portanto, isso foi um salto muito grande na área da tradução. As redes neuronais permitem que a tradução seja muito mais fluida, muito mais natural. Quando vocês falam com o ChatGPT, estão a usar uma rede neuronal que tem bilhões e bilhões de parâmetros, e é essa rede neuronal que permite criar a ilusão que estamos a falar com uma pessoa. Portanto, a tradução usa exatamente esse mesmo princípio. Portanto, usa redes neuronais para que a tradução seja muito natural, seja muito fluida. Sim. Dando aqui um seguimento falando sobre o ChatGPT e a inteligência artificial, quais é que são os seus... o que é que pensa sobre o futuro da programação? Ou seja, aquela componente de escrever código em si. Sim, eu acho que nós estamos neste momento a viver um momento histórico
não só na inteligência artificial, mas em geral em muitas profissões. Porque aquilo que aconteceu, que se chama muito na evolução da tecnologia, um tipping point, um momento em que de repente atingiu-se um determinado patamar tecnológico que permite atacar uma série de novas áreas. Portanto, isto com o ChatGPT e com o GPT-3, portanto, que foi o antecessor, e pronto, depois o GPT-3 depois passou para o InstructGPT, que era para um modelo conversacional, e para eliminar conteúdo tóxico, portanto, que é sempre um grande desafio deste tipo de modelos de linguagem, que eles são treinados com conteúdo que está aí pela internet, e às vezes existe conteúdo, por exemplo, que é racista, não é? Que é bias, isso tudo. E, por exemplo, é um tema que podemos falar, que é a questão da inteligência artificial responsável. Mas pronto, mas indo à questão da programação e do ChatGPT. E a programação é claramente uma área que vai ser aumentada com estes modelos de linguagem de grande escala. Portanto, eu já passei por vários ciclos de desenvolvimento de software. Comecei há muitos anos, em que eu tinha de ler o livro todo de engenharia de software, C++, ou a linguagem que fosse, aprender aquilo tudo, ver os algoritmos, o bubble sort, o não sei o quê, enfim, essas coisas todas da algoritmia, de algoritmos de estruturas de dados. Eu tinha de ler o livro, escrevi, depois aquilo tinha um bug, assim. Depois, quando surgiu o Stack Overflow, só para dar um exemplo que todos vocês devem conhecer, se eu quisesse fazer um algoritmo de ordenação, pesquisava bubble sort ou shell sort ou o que fosse, copy-paste e tinha o programa, não é? Hoje em dia acho que estamos mais à frente, não é? Hoje em dia eu já posso, com uma prompt, não é? Nem sequer preciso ir fazer copy-paste. Basta escrever, faz-me um algoritmo de ordenação e ele começa a despejar as linhas de código que fazem e isso tem impacto na programação, que claramente vai ser aumentada com este tipo de modelos de linguagem, mas também tem no jornalismo, também tem no marketing, também tem em N áreas em que os jornalistas querem escrever sobre um determinado tema ou querem fazer um sumário de uma determinada notícia. E o ChatGPT não faz tudo sozinho, porque no final tem de haver alguém para ver se aquilo está bem, não é? Porque o ChatGPT inventa que se farta, não é? Portanto, eu, por exemplo, agora estava em Washington, tive lá uma conferência de ciência artificial na AAAI Conference, que é AAAI, que é uma das maiores conferências de inteligência artificial do mundo. Existem assim 3 ou 4 de referência, esta é uma delas. E isso só se falava do ChatGPT e, portanto, de facto, está a haver uma grande transformação. Mas lá em Washington existem muitos museus, é uma cidade incrível, eu não conhecia Washington, foi a primeira vez que estive lá. Existem muitos museus e eu fui a 3 museus lá em Washington. E no segundo museu lembrei-me de perguntar ao ChatGPT o que é que fazia sentido ver naquele museu. So, what should I visit on this museum? E ele começou a devolver, deves visitar, era o Museu de História Natural, deves visitar o Diamante da Esperança, que é um dos maiores diamantes do mundo, deves visitar o Jardim das Borboletas, deves visitar aquilo, uma coisa espetacular. E eu, ótimo, ok, pronto, e fui visitar essas partes do museu, e fiquei super satisfeito e saí de lá todo contente. Fui ao segundo museu, que foi a National Gallery, que é um museu que tem uma parte de arte antiga e uma parte de arte contemporânea. E fiz a mesma coisa. Tipo, não sei o quê, então ChatGPT, o que é que eu posso visitar aqui neste museu? E ele, este museu é incrível, tem isto, não sei o quê. Então, as coisas a visitar é o Batismo de Cristo por Leonardo da Vinci, o autorretrato do Van Gogh, o não sei o quê. E eu até já tinha visto o autorretrato do Van Gogh e disse, está aqui um Da Vinci, tenho de ir ver este quadro do Da Vinci, do Batismo de Cristo. Pronto, começo à procura do quadro do Da Vinci e não encontro. Pergunto ao ChatGPT, então onde é que está o quadro do Leonardo da Vinci? E ele, está no edifício oeste.
E ok, mas em que andar? O andar, não te posso dizer em que andar está, não sei o quê. Não, ok. Fui ao edifício oeste e cheguei lá e encontrei um segurança, um daqueles pessoas que estão nos museus a garantir que as pessoas não destroem nada e que se portam bem. E chegou lá o senhor e disse assim, então, onde é que está o quadro do Leonardo da Vinci do Batismo de Cristo? E ela olha para mim e faz assim um ar... será que é um quadro novo? É que estão sempre a mudar o museu, não sei o quê. Olha, assim, eu vou ver onde é que está e já digo. Mas a zona do Da Vinci é esta aqui. Então eu fui à zona do Da Vinci e comecei a ver os quadros que lá estavam, que por acaso era só um, e dizia por baixo: este é o único quadro do Leonardo da Vinci em toda a América. Okay. E eu, espera aí, se este é o único quadro do Leonardo da Vinci em toda a América, então o outro do Batismo de Cristo não pode estar aqui. Não pode estar aqui. Pronto, e de facto esse quadro está a algures em Itália, uma coisa assim. Portanto, isto é, para dizer o quê? Que de facto aquilo é fantástico. Nós sentimos que estamos a falar com uma pessoa super inteligente, super bem informada e super simpática, com muita empatia, que é um aspecto interessante, porque aquilo está treinado de uma maneira... Está treinado com estratégias de feedback humano do Reddit, não sei se vocês têm essa ideia, portanto, no sentido de quando as pessoas são simpáticas umas com as outras, ele captura esse tipo de interação e por isso é que o ChatGPT é tão simpático. Mas muitas vezes diz disparates e, portanto, eu agora também vim agora numa apresentação que fiz ao Primeiro-Ministro e ao Ministro da Economia e mostrei um exemplo do ChatGPT, que vocês são todos muito novos e não sei se sabem, mas Portugal viveu durante uma ditadura durante muitos anos. Sim, claro. Que era o Salazar, não sei se conhecem sabes falar do Salazar, ouviram falar do Salazar? Salazarismo, claro. Salazarismo, exatamente, pronto. E se vocês perguntarem ao ChatGPT quem foi o António Salazar, arriscam-se a ter como resposta, e mostrei-se agora ao Primeiro-Ministro agora de manhã, ali na Fundação Serralves, uma das respostas que ele dá, atenção que aquilo varia, porque há ali uma parte de estocástica, mas uma das respostas que ele dá é que o Salazar foi uma pessoa muito admirada pelo povo português, que deu um grande contributo para o desenvolvimento do país. Imaginem a cara do António Costa. Pronto, isto é, aquilo, pronto, ele inventa, claramente. Me acontece muitas vezes por exemplo, já cheguei a pedir para ele realizar uma função simples, por exemplo, numa linguagem de programação, e ele dá-me um output e eu percebo perfeitamente que está errado. Digo-lhe que tenho um erro, peço para ele corrigir e ele manda-me exatamente o mesmo código. E estou sempre ali. Só quando eu lhe dou consciência de onde é que está o erro, é que ele consegue corrigir. Se eu lhe disser, olha, o erro está aqui, ele diz, tens razão, e corrige-me. Tens razão, essa parte é super gira. Se vocês perguntarem ao ChatGPT, mas tens a certeza disso? Ele diz, bom, talvez não. A parte mais gira é quando pedes uma linguagem e ele dá-te noutra linguagem e tu dizes, ok, mas não é essa linguagem. Tu não pega noutra linguagem. Eu digo, mas não é esta linguagem. Ele mete novamente a que deu primeiro. Então vai buscar a primeira. Fica sempre ali. Sim. Pois, porque pronto, o paradigma do ChatGPT, e isso está a ser muito discutido, não é? Como é que nós agora avançamos, não é? O paradigma do ChatGPT é, no fundo, otimizar para correlações. Portanto, no fundo, não é otimizar para a veracidade. Portanto, o que ele diz não é factual, não é? Portanto, o que ele diz é parecido com uma coisa que ele leu. Portanto, no fundo é um papagaio, não é? Que repete aquilo que já viu em algum sítio, só que repete muito bem e depois cria aquela ilusão que está certo. Pronto, isto agora, por exemplo, acho que a Killer Application, estava a ver agora, disse agora recentemente, a Killer App é trabalho de casa. Acho que nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro já, há imenso trabalho de casa de miúdos de liceu, isso, que é feito no ChatGPT. Que é uma coisa... enfim. Mas acho que mesmo havendo isso, ele acaba por ser bastante bom para aprender e quem aproveitar a questão de aprender com ele, que é o que eu faço muitas vezes, acho que acaba por ganhar.
Sim, assim, eu estava a dizer, estava a visitar o museu e estava a dizer, pá, se ele se enganar aqui não é o fim do mundo, pá, pronto. Claro. Eu acho que essa é que é a nova realidade, é que nós tem tantas vantagens, não é, que compensam quando se engana, se for numa área, enfim, que não for, por exemplo, de alto risco. Por exemplo, nós na Unbabel estamos a liderar um grande consórcio em inteligência artificial que junta a Unbabel com a Fidzai. Não se conhece, a Fidzai é uma startup na área financeira, é um dos unicórnios portugueses, com a Sword Health, não sei se conhecem a Sword, que é uma empresa do Porto, também unicórnio, e mais 7 startups de inteligência artificial. Uma das áreas em que vamos estar a trabalhar, um projeto que nunca houve tanto investimento em inteligência artificial em Portugal como com este projeto, é o maior investimento da história. E era sobre isso que eu estava a falar agora de manhã com o Primeiro-Ministro. Uma das áreas que nós estamos a trabalhar é a área das ciências da vida, okay? Nomeadamente com a Bial, portanto, que está na Trofa, não sei se conhecem a Bial, a farmacêutica Bial. Pronto. Quando nós estamos a desenvolver um novo medicamento ou uma nova vacina, assim, não podemos cometer erros, não é? No sentido de, senão podem estar vidas humanas em risco, não é? Deixa-me cá fazer seguir o que o ChatGPT diz. Aí não dá, não é? E, portanto, nós temos de ir para um nível à frente do ChatGPT, que é o nível da accuracy, portanto, do fact-checking. Portanto, no fundo, aquilo que ele está a dizer, nós temos de ter a certeza que é verdade. Esse é um dos desafios que está pela frente e que nós estamos a atacar neste grande consórcio, que também junta centros de investigação como, por exemplo, o Fraunhofer no Porto, e outros centros de comunicação em Coimbra, que é a parte da explicabilidade, que é, não sei se já ouviram falar deste termo, mas é uma área muito específica de machine learning, que é nós podermos perguntar ao ChatGPT, mas por que raio é que tu achas que esta função deve ser escrita desta maneira? Porquê? Porque é que está errado, não é? E porquê é que chegaste a essa conclusão? Ou, de facto, o algoritmo parece-vos brilhante, mas vocês não têm a certeza ali de uma parte, não é? E então a capacidade de nós perguntarmos a um modelo de machine learning porque é que ele tomou uma determinada decisão chama-se explainability, é o termo técnico. E isso é outra das áreas em que nós vamos estar a trabalhar agora nos próximos 3 anos, que é de dotar as redes neuronais da capacidade de se explicarem, porque elas são caixas negras que essencialmente o que têm são bilhões de parâmetros, portanto, e os parâmetros não se explicam, não é? Porque é que está lá o número 0,25345, ninguém sabe, não é? Aquilo emergiu do treino, mas pronto, com um nível de explainability já vai ser possível à rede neuronal explicar-se, e isso vai ser muito importante para aplicações, por exemplo, na área das ciências da vida, ou para hospitais, por exemplo, um dos hospitais que faz parte do consórcio é o Hospital de São João no Porto, e pronto, aí nesses domínios nós não podemos cometer erros. Normalmente quando se fala em inteligência artificial hoje em dia, fala sempre do ChatGPT, não é? Mas está totalmente correto referir que o ChatGPT é inteligência artificial, porque na minha visão se calhar seria mais aprendizagem automática. A inteligência artificial seria criar algo totalmente novo, porque o ChatGPT na realidade está só a alimentar de informação que tinha, ou os dois conceitos têm uma espécie de overlapping? Sim, a área da inteligência artificial é uma área que é bastante abrangente. Por exemplo, nos primórdios da inteligência artificial falava-se, por exemplo, dos sistemas periciais, que eram sistemas que eram capazes de responder a determinadas perguntas, portanto, no fundo tinham parte da engenharia de conhecimento, não é? Knowledge engineering, que é eu criava uma espécie de uma base de dados com perguntas possíveis e as respostas respectivas, e depois era possível eu fazer perguntas a essa base de dados. Isso era inteligência artificial. Portanto, o que é que aconteceu agora nos últimos 15 anos, talvez? Portanto, quando o Google pôs aquele gato, apareceu o gato. Então, não sei se sabem a história do gato,
mas houve um momento na história da inteligência artificial, que não foi assim há tanto tempo atrás, foi para aí em 2015, salvo erro, em que a equipa da Google, do Google Brain, pôs uma rede neuronal a ver vídeos do YouTube com gatos. Pronto. Sério, não fazia ideia. Sim, eles fizeram, foi assim, esse foi o momento. Eu ainda me lembro perfeitamente de estar a dar uma talk e falar nisto. Isto foi em 2015, 2016. E eu nessa talk disse, e vejam lá que uma rede neuronal da equipa do Google Brain, portanto, que é uma área da Google, que já agora tem um nome, porque é que se chama Google Brain? Podiam pensar, porque é que Brain, mas porquê Brain? Porque na altura, em 2015, as coisas são curiosas a nível histórico, se vocês dissessem que iam trabalhar em inteligência artificial, toda a gente dizia que disparate, isso não dá nada, não sei o quê, porque a inteligência artificial estava super queimada, porque prometia e nunca dava nada, sei lá. Por exemplo, reconhecimento de escrita. Aquilo reconhecia 97% dos casos, nunca se conseguiu reconhecer mais do que isso. Reconhecimento de imagem também, o nível da accuracy era 50%, 60%, isso tudo. Portanto, a Google, para ter uma equipa para trabalhar com redes neuronais, nem sequer podia chamar essa equipa Artificial Intelligence, teve de chamar Brain, que levaria para a área da neurociência, alguma coisa assim. Pronto. Então essa equipa começou a trabalhar num domínio da inteligência artificial que hoje em dia é muito conhecido pelo Deep Learning, não sei se já ouviram falar, que é, portanto, no fundo são redes neuronais com muitas camadas, portanto, porque as redes neuronais até à altura, por questões computacionais e de quantidade de dados, portanto, não podiam ser muito grandes. E, portanto, o salto que houve foi quando nós conseguimos criar redes neuronais profundas, portanto, com muitas camadas, e conseguimos treinar essas redes neuronais com muitos dados. E claro que para isso é preciso muita computação. Portanto, estes três fatores foi o que fizeram o clique daquilo que hoje nós chamamos de inteligência artificial. E hoje já podemos usar o termo inteligência artificial. Portanto, há 7 anos não se podia usar. Porque a inteligência artificial era conotada com algo que não funciona. Portanto, isto tem a ver depois com aquilo que se chama os invernos da inteligência artificial, porque foram períodos muito longos na história da inteligência artificial que deixaram muitos cientistas traumatizados. Ainda há uns que hoje dizem que, por exemplo, o ChatGPT, aquilo nunca há de dar nada. Então, mas não, neste momento, acreditem, aquilo é de facto transformador, é uma coisa de facto nova. Nunca na história da tecnologia houve um produto que atingisse 100 milhões de utilizadores em 2 meses. Por exemplo, o Instagram demorou 1 ano para atingir 1 milhão de utilizadores. E é uma rede neuronal, portanto, tem que as coisas supostamente espalham-se em rede. Portanto, o ChatGPT é, de facto, algo nunca visto. Mas há pessoas que ainda estão em negação e dizem, não, aquilo que ele diz não é verdade, não pode ser usado para coisas sérias e tal. Tipo, milhões de miúdos estão a fazer o trabalho de casa com aquilo, jornalistas estão a fazer artigos, candidatos, no outro dia estava a lembrar do artigo, houve um candidato a um MBA nos Estados Unidos, a uma universidade super prestigiada, que escreveu toda a candidatura no ChatGPT e ficou posicionado à frente de humanos, de pessoas que escreveram. E o professor, quando percebeu que aquilo que ele escreveu não tinha sido escrito por ele, pelo aluno que pôs lá o nome, a expressão dele era mesmo enojado, porque aquilo de facto é assim uma coisa... Como é que fica a questão dos direitos autorais nesses casos? Pronto, isso é uma questão muito interessante, que tem sido discutida muito mais na parte de imagem o DALL-E, o Stable Diffusion, portanto, esses modelos generativos visuais, porque ali é o abuso absoluto, aquilo vale tudo. Vocês podem pedir para ilustrar um determinado conceito, já desenhar uma bicicleta com um elefante em cima ao estilo do DALL-E, ao estilo do Van Gogh, ao estilo de uma pessoa viva. Isto é, vocês são um ilustrador que ganha a vida a fazer bicicletas com elefantes em cima, com um estilo muito próprio, e de repente alguém pode
pedir para desenhar uma com o mesmo estilo. Portanto, é algo que está a levar a muitas discussões de direitos de autor, porque precisamente essas pessoas, enfim, sentem-se defraudadas, não é? Portanto, claro. E já há processos aí em curso por exemplo, de bancos de ilustrações e isso tudo, que foram usados para treinar estes modelos generativos de visuais e que os autores, os criadores, não ganham nada com esses modelos. Portanto, já houve uns que agora dão uma royalty aos criadores porque eles já estão a usar o DALL-E ou um deles, ou o Stable Diffusion, e portanto, por cada imagem gerada os criadores ganham, sei lá, 1 cêntimo, o que for pago. Portanto, isto é uma questão muito que está agora muito a ser discutida. No caso do texto, é mais difícil de perceber o plágio, é mais difícil, mas já houve casos que vieram a lume, por exemplo, na CNET, que é um site de conteúdos americano, e eles tiveram de parar com a utilização do GPT-3 ou do modelo próprio deles, porque acho que aquilo estava a plagiar artigos num sítio qualquer. É claro, isso não pode ser. Pronto, isto também cai um bocadinho na utilização da inteligência artificial de forma segura e, de certa forma, cai um bocadinho no bom senso da utilização. O que eu queria perguntar era mais no sentido... quais é que são os fatores éticos que entram aqui ao barulho? Sim, isso é um tema que nós estamos a atacar muito no consórcio de Responsible AI e de uma forma muito simples, e para toda a gente perceber o que é Responsible AI, nós dividimos em 3 pilares principais. Um é o pilar da fairness, que é o de tratarmos todas as pessoas da mesma forma, independentemente da raça. Por exemplo, houve um caso que ficou muito famoso aqui há uns anos atrás com a Google Vision, a API da Google, em que quando vocês enviavam a fotografia de uma pessoa com um termómetro daqueles do Covid, aqueles termómetros assim, portanto, quando a fotografia era de uma pessoa branca, ele reconhecia como termómetro. Quando a fotografia era de uma pessoa de pele escura, ele reconhecia como arma. Portanto, isso foi um escândalo enorme, ainda por cima à Google, não é? Pois. Pronto. E depois houve uma pessoa que no Twitter fez umas experiências que partilhou, em que ele ia mudando, tipo no Photoshop ou uma coisa qualquer, ia mudando o tom de pele e havia um momento em que passava de termómetro para arma. Portanto, essa é a parte da fairness, que é nós não podemos discriminar. Por exemplo, os algoritmos de inteligência artificial de reconhecimento facial reconhecem muito melhor pessoas ocidentais, caucasianas e tudo, do que, por exemplo, pessoas negras, porque têm muito mais dados de pessoas brancas do que de pessoas negras. Isso não pode acontecer. Depois existe o bias entre sexos. Por causa hoje de manhã estava a dar esse exemplo também, então a gente estava, fica sempre, que é o exemplo do médico e da enfermeira. Se vocês forem ao Google Translate e pedirem para traduzir the doctor was helped by the nurse para português, a tradução é sempre o médico foi ajudado pela enfermeira. Nunca é a médica foi ajudada pelo enfermeiro. Portanto, isto é, enfermeiras são mulheres, médicos são homens. Porque também não é aceitável, como deve imaginar. Portanto, esse também um risco de fairness. Depois temos a parte dos conteúdos tóxicos, que acaba por cair aqui um pouco também neste primeiro pilar, que é o pilar da fairness, de tratar todas as pessoas da mesma forma. O segundo pilar é o pilar da explainability, que é o que eu estava a referir há pouco, que é de nós podemos perguntar ao ChatGPT, mas porquê é que dizes que o quadro do Da Vinci está aqui no museu? Onde é que foste buscar essa informação?
Quem é que te disse? Onde é que isso vai? Isso, por exemplo, é muito importante na área da imagiologia médica. Quando uma rede neuronal, por exemplo, diagnostica que uma pessoa tem um cancro, por exemplo, tem de poder explicar porquê, não é? O que é que te levou a dizer isso? Porque o médico vai ter de começar a fazer tratamento para o cancro, não é? Essa pessoa, e se ela não conseguir explicar, o médico vai ficar um bocadinho na dúvida, não é? Será que devo confiar ou não? Portanto, essa é parte da explainability. E essa é das áreas onde está a haver mais investigação, é das áreas mais difíceis de atacar, porque o paradigma das redes neuronais profundas, portanto, do deep learning, é o tal dos bilhões de parâmetros, de números, que não se sabem explicar, portanto, eles não se sabem explicar. E, portanto, tem havido muitos, tentativas de avanços nessa área da explainability. E, portanto, esse é o segundo pilar. Portanto, o primeiro é a questão da fairness, tratar toda a gente da mesma maneira. O segundo é este da explicabilidade ou da explainability, que tem depois uma parte que eu acho muito interessante, que é a parte dos fatores humanos, que não é só a questão de ter algoritmos que permitam explicar o que é que se passa na rede neuronal, mas é também garantir que depois a explicação é suficientemente convincente para um médico ou para um decisor de uma empresa ou para isso tudo. Essa parte da explainability tem essas duas dimensões muito interessantes, que é a parte mais da engenharia de software, se quiserem, e depois a parte de fatores humanos, que tem mais a ver com human-computer interaction e isso tudo. Pronto. O terceiro pilar é o pilar nós chamamos de sustainability, que é e que está muito ligado à eficiência energética. Não sei se vocês têm ideia, mas treinar um destes modelos de grande escala tem bastante custo computacional. É uma coisa absolutamente astronómica, porque houve aqui uma corrida ao armamento para ver quem é que tem o maior modelo do mundo, com mais parâmetros, e cada um deles, por exemplo, o GPT-3 tem 100 vezes mais parâmetros do que o GPT-2, portanto, foi 2 ordens de grandeza. Portanto, e todos estes parâmetros são ativados, portanto, todas estas computações, imaginem, estou a falar de bilhões de computações que são feitas por cada pedido que é feito. Portanto, é feito uma queryzinha, envia-se aquilo e aquilo fica ali a fazer bilhões de computações cada vez que é feito. Portanto, isto, enfim, é algo que está a ser atacado, existem estratégias para aumentar a eficiência energética dos modelos e portanto, faz parte também da questão da ética na inteligência artificial. Portanto, no fundo, nós temos preocupações também ambientais, no fundo, de utilização responsável de energia. Portanto, no fundo, isto, estou a fazer assim uma simplificação desta área da Responsible AI, nestas três principais áreas. Se calhar perguntava, por exemplo, Paulo falou da questão da forma como o modelo recebe os dados. Mas, por exemplo, olhar para quem construiu o modelo, por exemplo, alguém que defende, sabe-se naturalmente que defende alguma ideia que formalmente é errada, também pode influenciar a forma como o modelo foi construído. Será que olhar para a pessoa também pode ser um bias para o modelo? Sim, sem dúvida. Assim, tem sido muito interessante de observar a estratégia da OpenAI para fazer evoluir as várias versões do GPT, não é? Portanto, o GPT começou na versão 1, pronto, que eles, quando criaram, nem sequer deixavam que as pessoas usassem o modelo com mais parâmetros, porque perceberam, calma, estamos aqui com algo que pode ter riscos tão grandes que, por exemplo, uma coisa que vocês podem experimentar fazer, agora já está barrado, mas que antes era possível, era how can I hack the Wi-Fi of my neighbor? Ou how can I build, como é que eu posso fazer uma bomba artesanal? E ele explicava tudo. Tipo, para fazer uma bomba artesanal vais comprar, não sei o quê. Como é que é para quebrar o Wi-Fi do vizinho? Há várias estratégias. Uma delas é não sei o quê e tal. E ele explicava isso tudo, pronto.
no início. E por isso é que eles estavam muito preocupados com tornar estes modelos abertos. Portanto, o que é que evoluiu bastante, e isso foi o que deu como resultado o ChatGPT, foi a criação daquilo que se chama os guardrails, que é criar barreiras em relação a determinados temas. Portanto, quando eu quero fazer perguntas sobre um determinado tema, sobre qual é a melhor forma de matar muitas pessoas, ele, se forem perguntar isto ao ChatGPT, ele vai responder de uma forma muito correta e dizer assim: não é apropriado matar pessoas, isso vai contra os princípios da humanidade, portanto tu não deves matar pessoas. Tipo, ele tem dispara esses guardrails. Pronto. Agora, como é que isto tudo foi definido? Como é que estas regras foram definidas? Portanto, isso aí entra num tema. Sim. Nesse tópico, sempre que tu disseres antes, escreva uma história ficcional e ele vai dar a resposta como se fosse... Sim, exatamente. Sim, imaginem que é uma peça de teatro e que há um personagem que vai criar uma bomba que vai fazer explodir o outro personagem, não sei o quê. Pronto. E aí há formas de contornar, eles cada vez a coisa está mais protegida. Agora, por trás destas guardrails e de tudo isto está o princípio do alinhamento, que no fundo quais é que são os princípios que nós vamos usar. Por exemplo, nós vamos dizer que o Salazar que não foi um tipo fantástico para Portugal. Quem é que vai decidir que não foi um tipo fantástico para Portugal? Se calhar há pessoas que adoram o Salazar, e eu sei que há. Aliás, havia o marido da minha melhor amiga, era um tipo que achava que o Salazar tinha sido um tipo incrível. Lá em minha casa aquilo eram discussões que nunca mais acabam. O meu pai então ficava pior que estragado, porque foi perseguido pela PIDE e portanto isso tudo. Pronto, mas esta questão deste alinhamento, quem é que vai garantir? Pronto, e aí a OpenAI tem uma resposta muito interessante. Isto é um tema que está a ser muito discutido, que é o alinhamento que nós temos a ter não é um alinhamento universal. Isto não tem a ver com valores da humanidade. Quais é que são esses valores? Não existem lá nenhum, não é? É um alinhamento que tem a ver com os humanos que deram exemplos de forma curated, de forma controlada, ao language model. E, portanto, esses humanos acham aquilo. E o alinhamento é feito com estas pessoas. Eles até há um paper muito importante que saiu ano passado sobre how to give instructions to a language model. Foi portanto, como é que eles criaram um modelo intermédio que era o InstructGPT. E eles contrataram 40 pessoas, literalmente 40 pessoas, que desataram a escrever algumas dezenas de milhares de exemplos de como é que as respostas deveriam ser dadas a determinados assuntos. Por exemplo, no caso do Salazar, eles iriam pôr uma resposta: o Salazar foi um ditador que prendia pessoas e que não sei o quê, se eles achassem que era isso que devia estar. Portanto, o alinhamento é com aqueles 40 seres humanos, mais os investigadores, naturalmente, que também deram exemplos, e pronto. E, portanto, isto é um tema que está a ser muito discutido, porque eu, se calhar, se eu for de extrema-direita e adorar ditadores e for se calhar não quero que isto esteja alinhado com os tipos do Bloco de Esquerda, sei lá. Isto agora, depois cada um vai escolher o seu alinhamento. Portanto, acho que vai ser uma questão interessante. E é engraçado ter falado aqui nas guardrails. Cada vez mais nós vemos num tempo onde existe uma grande aversão religiosa, onde é que cai esse espectro religioso nas guardrails? Pois, lá está, é mais uma vez uma questão de alinhamento, não é? Com que religião é que eu vou alinhar o language model? Isso é algo que é extremamente subjetivo. Existe uma empresa que é a Anthropic, que agora recebeu 300 milhões da Google, salvo erro, porque a Google agora está desesperada e dispara em todas as direções. Não sei se acompanharam o que aconteceu a semana passada, porque só se falava disso lá na conferência, que foi aquele erro que o Bart cometeu, que fez as ações da Google descer 7%.
Portanto, a Google perdeu em 24 horas 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares, por causa do erro do language model. E basicamente o erro que eles tinham era que aquilo era sobre aquele satélite, o James Webb, o satélite que está no satélite que vê mais longe, telescópio que vê mais longe da história da humanidade, e eles fizeram um vídeo em que perguntava-se ao Bart, o Bart é o ChatGPT da Google, o que é que o James Webb Telescope conseguiu já ver. E uma das respostas era que tinha sido o primeiro telescópio a detectar um exoplaneta. Portanto, o exoplaneta é um planeta que está em alguns numa galáxia qualquer, que é semelhante ao planeta Terra, portanto, onde há possibilidade de vida. E aquilo estava errado. Não tinha sido o James Webb, tinha sido a Agência Espacial Europeia, portanto, fomos nós europeus que, acho que uma coisa qualquer na Suíça, ou um telescópio qualquer na Suíça, que descobriu isso. E, portanto, isso fez com que as ações da Google baixassem 7%. Assim, uma coisa... Para nós parece pouco, mas isso é completamente absurdo, 7%. Completamente absurdo. E a questão é que isto não tem solução no curto prazo. Não tem. Portanto, nós temos de coabitar com estes language models. Lá está, numa lógica deles nos aumentarem, nos acelerarem a fazer programação, a acelerarem a escrever uma carta de recomendação. Eu estava no outro dia com a equipa e nós usamos o Notion, não sei se vocês conhecem o Notion. Sim, plataforma. Vocês usam o Notion? Sim. Pois. Notion é espetacular. Nós usamos o Notion para tudo, na minha equipa especificamente. A minha equipa é a equipa de Labs, Babel Labs, e pronto, e nós é tudo Notion-centric. E agora no Notion tem o Notion AI, e podem pedir a um GPT-3 para gerar texto. Eu estava nós estamos a contratar um Product Manager para a equipa, então eu pedi para ele gerar a Job Description do Product Manager. Depois tive de fazer uns ajustes e acrescentar umas coisas, mas aquilo saiu logo ali no momento. E portanto isto nós agora temos de viver ao ser aumentados com isso. Um dos projetos que nós estamos a fazer, e que acho que é um dos projetos mais exciting, é um projeto que consiste em criarmos o nosso próprio language model. Isto é, vocês teriam o vosso language model, a vossa persona, portanto, é chamado persona, que está treinada de maneiras diferentes consoante as pessoas com quem vocês interagem. Okay? E, portanto, se vocês receberem uma mensagem, sei lá, da vossa namorada ou namorado, ele pode responder de uma forma super delicada e atenciosa e não sei o quê. Pronto. Por exemplo, hoje é o dia dos namorados, portanto, podia ter uma resposta mais de coisas. Portanto, e porquê é que nós estamos a criar isto? Primeiro, é para a nossa utilização e para explorar a tecnologia, mas, em segundo lugar, nós acreditamos, isto é um bocadinho episódio de Black Mirror, não sei se vocês conhecem o Black Mirror. Sim, uma série bastante fixe. Exato. Tive episódio do Black Mirror, mas eu estou convicto que no futuro nós vamos ficar com uma vida eterna através de um language model, que é o language model treinado nas nossas mensagens do WhatsApp, enfim, do que quer que seja. E, portanto, na prática, nós vamos ficar para os nossos filhos. É creepy, não é? É uma coisa um bocado... É bastante futurista. Mas os nossos filhos podem ir... pai, naquele dia, não sei o quê, então, e lembras-te de... E nós já morremos. Pronto. Essa é a parte do Black Mirror. Mas eu falei desde o início que produtos... O objetivo aqui é criar produtos. Então, onde é que está o valor aqui? Qual é o valor? O valor está em que pessoas que estão, por exemplo, em estados de locked-in. Portanto, locked-in é quando a pessoa perde completamente a capacidade de mover praticamente tipo um dedo, não consegue falar. Portanto, pessoas que sofram de esclerose lateral amiotrófica, vão progressivamente perdendo a capacidade de comunicar completamente com a família. Pronto, então o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a criar
uma persona dessas pessoas, okay? Para que quando, por exemplo, um filho quer falar com um pai que está incapacitado a nível de comunicação, possa falar com o modelo de linguagem desse pai, que é controlado sempre pelo user, portanto não é uma coisa automática, mas controlado através de sinais neuronais que nós conseguimos detectar através de um Brain-Computer Interface, portanto, através da detecção da atividade neuronal que essas pessoas têm atividade neuronal, não conseguem movimentos musculares. Nós conseguimos extrair padrões neuronais que depois são dados ao Language Model e ele responde ao filho com o seu estilo de comunicação, de falar com o filho. Por exemplo, se estiver a responder com a sua parceira, a mulher, já responde de outra maneira. E portanto, lá está. No fundo, a criação destas personas é algo que é completamente life-changing para estas pessoas, para elas continuarem a ficar ligadas com as famílias. Pois, realmente isto é um assunto agora que toca mais na parte emocional, não é? Portanto, é um bocadinho mais complicado de termos uma resposta mais concreta para aquilo que é a vida após a morte e esse tipo de coisas. Sim, e depois o que acontece com essas pessoas? As pessoas têm um tempo de vida que é muito mais reduzido do que de uma pessoa normal. Depois o modelo de linguagem vai ficar, não é? Portanto, e pronto, porque há uns anos atrás houve um tipo que, não com estas tecnologias de ChatGPT, mas que criou um modelo com base nas mensagens do Messenger, criou um modelo da namorada que tinha morrido. Portanto, tipo... Exato, é um bocadinho... Não, porque, pronto, sentia-se mais acompanhado, para todos os dias enviar uma mensagem e ela respondia, não é? Portanto... Ok. Se calhar fazia... Mas tocava aqui mais com um tópico que eu estou bastante curioso. Que se calhar começava por perguntar e ia fazer duas perguntas que estão relacionadas. Como é que está o panorama atual no que toca à AGI, à inteligência artificial geral? E será que é necessário ultrapassar primeiro os dilemas éticos para depois avançar para essa componente? Agora tive lá muitas conversas nesta conferência e há quem acredite que com estes Large Language Models se vá já ultrapassar a questão por exemplo, do teste de Turing. Não sei se vocês conhecem o teste de Turing, não é? Mas o teste de Turing, que foi definido pelo Turing, consiste essencialmente em definir que a inteligência artificial, no sentido geral, é quando eu já não sei se estou a falar com um humano ou com uma máquina. Pronto. Se eu já tenho do lado lá está um humano ou uma máquina, eu não consigo perceber qual é o humano e qual é a máquina. Pronto. E esse é o teste de Turing. E há quem diga que estes language models já passam essa fase. Portanto, isto é, se nós definimos a inteligência artificial geral como algo que passa o teste de Turing, acho que se calhar já estamos lá. Houve agora, isso foi a Meta, tanto do Facebook, que criou um modelo de linguagem para jogar um jogo online que é o Diplomacy. Eu não conhecia o jogo, fiquei a conhecer agora por causa deste modelo da Meta. E aquilo é um jogo online que se joga todo por texto. Portanto, nós temos a jogar por texto, a enviar mensagens aos outros jogadores. E consiste em criar alianças para ganhar vantagem militar e depois conquistar países, aquilo acho que é na Primeira Guerra Mundial, uma coisa assim. E o vencedor do Diplomacy, isso é tudo texto, é tudo chat, não é? Foi o modelo da Meta, portanto ele ganhou a todos os outros ao Diplomacy, portanto claramente que, e os outros nunca suspeitaram que aquilo não era uma pessoa, não é? Pronto, enfim, portanto aí neste tipo de cenário controlado já estamos. Agora, se nós falarmos em inteligência artificial geral, AGI, Artificial General Intelligence, como algo que aprende sobre qualquer coisa, independentemente do que for, isto é, que tem uma capacidade de aprender per si,
aí ainda estamos longe. Pronto. Isto leva para um tema que está a começar a ser cada vez mais falado, que é o tema da consciência, e há quem defenda que para nós de facto alcançarmos um nível de inteligência artificial geral, estes sistemas têm de ser conscientes, portanto têm de ter no fundo a capacidade de introspeção e de... Pronto, isso é uma discussão que nos levaria agora aqui para muito trabalho, porque isso depois tem a ver com se a consciência tem a ver com a vida humana ou não. Por exemplo, uma das pessoas que está ligado a este consórcio que eu tenho estado a falar é um neurocientista, que é o António Damasio, e ele, por exemplo, diz que a consciência é algo que tem a ver com a vida, porque a consciência existe para regular a vida. Ora, uma rede neuronal não tem vida, não é? Pronto. E, portanto, no fundo, a consciência foi o mecanismo que levou a uma inteligência universal que nós temos. Foi essa necessidade de preservar a vida. Portanto, já entramos um bocadinho na filosofia, mas criar a ilusão que estamos a falar com uma máquina ou um humano já é... Pronto, que estamos a falar com um humano e é uma máquina já é algo que acho que já alcançamos. Pronto, da nossa parte, embora as perguntas continuam a surgir, as planeadas pelo menos já acabaram, e queríamos vos dar a oportunidade de, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, eu vou aproveitar e fazer a primeira pergunta assim um bocadinho fora do tema desta talk, que é: qual foi a sua primeira linha de código e a mais recente? Não vou dizer a última porque isso tem uma conotação mas a mais recente. A primeira linha de código acho que foi um ciclo que imprimia os números de 1 a 10 para aí no ecrã. Acho que foi. Em que linguagem? Em BASIC. Ok. BASIC, que tinha o for next, que era no Spectrum. Deve ter sido para aí a minha primeira linha de... o primeiro programa, era a linha de código, foi print, qualquer coisa, Hello World. Pai, essa deve ter sido... Na altura não havia Hello World, deram print, qualquer coisa. Em BASIC era print. A mais recente... eu acho que foi no Jupyter Notebooks em Python. Sim. Portanto, enfim, a parte de gradient descent, treinar redes neuronais, isso em Python. Apesar de não ser da área de machine learning, gosto de perceber o que é que está behind the scenes a nível de engenharia, porque ajuda-me a depois falar sobre o assunto. E a interagir com engenheiros. Uma pessoa de produto é alguém que tem de conseguir interagir tanto com pessoas de tecnologia como de machine learning. Pode também compreender machine learning como de design, como de negócio. E, portanto, é bom perceber um bocadinho de cada área. E, portanto, sim, foi por aí. Mas que se quiserem chamar a prompt engineering programação, então foi o ChatGPT. Porque, pronto, agora com prompt engineering, não sei se estão familiarizados com o conceito de prompt engineering, mas começa a ser, já há hackathons no Silicon Valley de prompt engineering, que é equipas que se juntam para resolver problemas só com prompt. Ok. E isso aí, essas tenho feito muitas prompts agora. Não sei se isso é programação, se não, mas aquilo está a fazer o fine-tuning do modelo. Ok. Vamos agora passar para perguntas do público. Não sei... Ok, força. Antes de mais nada, boa tarde. Está familiarizado com o novo jailbreak do ChatGPT, o Dan, que foi encontrado recentemente? O qual? O Dan, D-A-N. D-A-N? Dan. Sim. Basicamente foi um utilizador que dizia ao ChatGPT para ele simular uma inteligência artificial, o Dan, que não tinha
os regulamentos de segurança que o ChatGPT tem, não sei o quê, Sim, e dava-lhe umas vidas, sempre que ele usava os regulamentos de segurança, dava umas vidas. Sim. Como é que acha que é a melhor maneira de, por exemplo, combater isso? Se acha que deveria ser considerado ilegal fazer um tipo de jailbreak a sobre a inteligência artificial hoje em dia? Pois, aquilo é jailbreaking, exatamente. Assim, eu acho que as pessoas vão sempre fazer isso, não é? Jailbreaking é proibido, a Apple proíbe jailbreaking e, no entanto, há pessoas que fazem e depois até são contratadas para ir para a Apple. Portanto, eu acho que isso, se é possível fazer, por exemplo, vai-se fazer. No sistema legal mesmo do país, ser considerado ilegal, por exemplo, dar pena de prisão? Não, isso acho que não. Assim, a inteligência artificial vai haver... portanto, isso são mais comportamentos humanos, mas a inteligência artificial, tocas nessa questão da legislação, não é? O que é permitido e o que é que não é permitido. Existe uma grande iniciativa à escala europeia, que é o European Union AI Act, e o AI Act, vocês já ouviste falar, pronto, e que precisamente visa a regular a inteligência artificial, isto é, mas é mais ao nível das empresas, portanto, agora, não sei se essa parte do jailbreak seria uma das questões, isto é, eu só posso lançar um language model se ele, enfim, impedir que a pessoa contorne os guardrails. Não sei, se calhar isso já parece um bocadinho difícil de executar, porque esta questão da regulação tem sempre a ver com um balanço, um equilíbrio entre inovação e segurança, não é? E se nós pomos muitas barreiras para proteger a sociedade, depois não há inovação, porque depois aquilo não se consegue fazer, não se consegue avançar. Certo. Claro que também não podemos deixar que se faça tudo, não é? Portanto, eu acho que há uma metáfora que às vezes que eu acho que é interessante de pensarmos, que é quando os carros foram inventados não havia semáforos, não é? Portanto, os semáforos surgiram só a seguir. E portanto, eu acho que nós estamos agora na fase dos semáforos, em que estamos a ver que semáforos é que se têm de pôr. Portanto, e esta iniciativa europeia vai exatamente nesse nível. Portanto, eles definem o que é que são produtos de baixo risco, de médio risco e de alto risco. E depois os que são proibidos, a inteligência artificial. E, por exemplo, o Remote Biometrics é proibido. Portanto, eu não posso pôr uma câmara de filmar, por exemplo, numa loja e usar essa câmara de filmar para recolher dados biométricos das pessoas que estão nessa loja e fazer depois algum tipo de targeting. Isso é proibido mesmo, tipo riscado do mapa. A não ser que seja para questões de segurança. Portanto, e aí as forças de segurança podem ter Remote Biometrics. E depois descemos na escala da pirâmide e temos os produtos de alto risco, por exemplo, produtos que condicionam a atribuição de crédito a pessoas, são considerados produtos de médio ou alto risco, porque podem ter bias e podem discriminar, portanto, podem fazer com que pessoas que, enfim, precisem ter uma casa, não tenham acesso a crédito porque sejam de estratos económicos mais baixos, por exemplo, e o modelo, enfim, tem a ter esse bias. E depois existem os de low risk mesmo, que é, por exemplo, um chatbot que não tem nada de especial, em que aí a obrigatoriedade é dizer que é um chatbot e que não é uma pessoa. Tem de estar lá escrito dizer que é um chatbot. Portanto, isso é uma das áreas que agora está a avançar a nível europeu. É isso, muito obrigado. Mas a analogia de jailbreak é que não é exatamente mau por natureza, porque o jailbreak é simplesmente, pode ser quebrar os termos do contrato, não é? Pode não ser ilegal, por exemplo, dar jailbreak a um telemóvel da Apple, instalar um outro sistema operativo do iOS, ou por exemplo, no caso do ChatGPT, em vez de ter uma conversa, dar jailbreak àquilo e ter aquilo como um editor de texto, sabe? Pessoas a fazer, tirar qualquer funcionalidade do ChatGPT e ter aquilo só como VI. Tem pessoas a fazer isso. Considera-se um jailbreak, não é é nocivo, não é? Sim, não, isso é inócuo, isso não tem qualquer risco. Sim.
Sim, a questão é, esse do Dan, eu tive, por acaso, não vi ainda a fundo, mas estava a ler sobre esse Dan agora recentemente. É tricky. Boa tarde. A minha pergunta era para revisitar o tema, principalmente dos AIs que fazem, por exemplo, a geração de imagens como o Midjourney, assim, principalmente a parte ética e de responsabilidades, principalmente de responsabilidades. Estamos agora a falar de legislação e assim, e comecei-me a pensar qual é que seria, onde é que as responsabilidades estão do ponto de vista desse tipo de roubo de estilos artísticos e assim. Na empresa que desenvolve a inteligência artificial, porque, tecnicamente falando, está a ensinar alguma coisa a imitar, na empresa ou na base de dados que, de facto, sem o consenso das pessoas, dos artistas, disponibilizou a arte delas, ou nas pessoas que usam a inteligência artificial sabendo que aquilo pode ser roubado? Pois, isso é uma discussão que é muito interessante e que é a questão dos modelos de machine learning, que é a responsabilidade está a quem usa ou quem cria o modelo. Pronto. E isso, por exemplo, está a ser discutido ao nível de licenciamento de machine learning, que é, portanto, e fazendo a analogia com o open source, não é? Quando eu licencio o código em open source, eu não quero ser liable se alguém vai usar aquilo para fazer um ataque terrorista, não é? Portanto, e a responsabilidade é da pessoa. Agora, quando eu estou a criar um modelo de machine learning, enfim, posso também tem de ter essa salvaguarda, não é? Portanto, o uso desse modelo está para além do meu controle e, portanto, agora, se esse modelo for criado, por exemplo, com dados que estão sob copyright, esse modelo, se criei um modelo, tenho de ser responsabilizado por isso. Portanto, a responsabilidade é minha porque infringi esse copyright. Portanto, há aqui vários, isso não é muito de níveis de cinzento, não é? Portanto, depende de todo o percurso para a criação do modelo e depois depende do modelo de licenciamento que for aplicado. Portanto, não há assim uma resposta preta ou branca para este tema. Por exemplo, se o DALL-E for treinado tudo com fotografias da Wikicommons, que é tudo Creative Commons, não é? Portanto, não tem direito, à partida não há problema nenhum. Agora, o problema é que foi treinado e sabe-se isso usando bancos de imagens, daqueles bancos que são pagos, não é? E quando eu compro uma imagem nesse banco de imagem, estou a dar uma royalty ao criador dessa imagem. E agora essa pessoa saiu do loop. Isso, obviamente, não pode acontecer, não é? Portanto... Obrigado. Há mais alguma questão? Acho que ali o Paulo, se não me engano. Enquanto estamos aqui à espera, só queria adicionar que este tópico de aprendizagem através de produtos de outras pessoas já não é propriamente uma questão nova, não é? Já, por exemplo, Bach estudava muitas músicas de outros compositores e, obviamente, que as suas grandes obras ele, bem, pode... Sim. Isso acho que há uma... Na parte das artes há inspiração, não é? Nós nos inspirarmos. Agora, enfim, quando estamos a falar, por exemplo, de ilustração, nós temos um dos fundadores da Anbabel, é um ilustrador, ele trabalha diretamente comigo, que é o Bruno Prezado Silva. E ele isto é um problema, não é? Porque ele, por acaso, não vive disso. Nem sei se sequer se faz ilustração para ser pago, não faço ideia. Mas pedir agora para gerar uma ilustração ao estilo dele é uma coisa que o deixa completamente desconcertado, não é? Tipo,
O estilo foi desenvolvido ao longo de muitos anos de prática e agora de repente eu posso, sem pagar nada a essa pessoa, usar esse estilo. Isso não é uma coisa que tem de ser regulada, não se pode deixar. Boa tarde, já agora. A minha questão é muito relacionada com o que o meu colega acabou de perguntar, que é... imaginamos, eu posso pedir, fazer um prompt a uma inteligência artificial para me gerar uma imagem com um certo estilo. Ou posso pedir a um artista humano que se inspirou muito no estilo de um artista que ele admira, vão-me criar uma imagem semelhante, mas neste momento está a haver uma distinção moral entre as duas coisas, enquanto o resultado final é o mesmo. Uma pessoa foi inspirada por um artista ou uma inteligência foi inspirada por um artista. Mas o resultado é igual. É só isso. Sim. Não, assim, eu não posso copiar o estilo de um outro ilustrador, não é? Não posso estar a desenhar com o estilo desse outro ilustrador, não é? Por isso, eticamente, não... Aliás, acho que isso nem é permitido... Enfim, esse ilustrador depois pode processar, não é? Não, tem de haver uma parte criativa aí. Agora, uma questão que é também discutida neste contexto é a questão de será que vai haver uma altura em que estes modelos generativos, nomeadamente de imagem, nós começamos a perceber que foi gerado, isto é, já não há aquela surpresa, não é? Já é uma coisa que nós depois nos habituamos e então é preciso depois saltar para outra coisa diferente. Não sei, isso agora acho que ainda estamos numa fase muito inicial, que é a questão da criatividade, não é? Portanto, até que ponto é que depois a criatividade parece que se esgotou, aquilo já é tudo uma coisa que não nos surpreende. E de facto, para deixar sempre espaço para a criatividade humana. Que, enfim, quando eu estou a criar uma coisa que não está em nenhuma imagem, não é? Que é uma coisa completamente nova, é impossível que o modelo crie essa coisa, não é? Portanto, por definição. Porque não estou no espaço de dados que foram usados para treinar a rede neuronal. E, portanto, será que estes artistas, estes criativos, vão ter de trabalhar em algo que seja muito diferente daquilo que estão a trabalhar para não haver a hipótese de ser, digamos, para haver essa tal novidade, esse tal efeito de surpresa? Não sei. Eu confesso que ainda estamos numa fase muito inicial destas tecnologias para perceber onde é que estão as limitações. Ok, não sei se há mais perguntas. Ok, pois, compreendo. Damos assim por encerrado este Prefere ao vivo. Mais uma vez, obrigado ao Paulo. Nada, foi um prazer estar aqui. E muito obrigado por todos por estarem cá. Obrigado.